Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro. O deputado é o segundo vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Ele também fez parte da comissão que discutiu o projeto que criou regras para prevenir o superendividamento. Deputado, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Muito obrigado. Vamos começar falando um pouquinho, a gente sempre está trazendo temas atuais, né? E o tema que está aí nesse momento é justamente a PEC dos precatórios. Ela viabiliza, né, o pagamento do Auxílio Brasil de R$400. Foi aprovada na Câmara, inclusive, mas divide opiniões no Senado. Entre as discussões está tornar o benefício permanente e não apenas por um ano, como queria o governo, mas sem adiar o pagamento dos precatórios ou alterar o teto de gastos. Se sofrer as mudanças propostas, no caso, esse texto que está no Senado, ele volta para a Câmara, né? Como é que o senhor vê esse cenário dessa PEC que foi tão discutida na Câmara, está no Senado e pode retornar à Câmara dos Deputados? Como é que o senhor está vendo isso? Alessandro, veja bem, do jeito que a PEC foi discutida na Câmara, não só na Câmara genericamente, mas a PEC foi discutida através, né, do relator, né, Hugo Mota, na nossa bancada. Nós tivemos reunião, né, de bancada, onde nos foi explicado todo o contexto, porque as pessoas falam PEC do precatório. Mas não é só isso dos precatórios, é um contexto de realidade que o nosso país tem. Então, eu vejo que do jeito que ela saiu da Câmara, né, até então, segundo o governo, era o jeito ideal, era a forma ideal que o país precisava. Então, uma vez ela voltando para a Câmara, se for direcionado, a não ser que mude e haja um acordo, né, com o governo. Nós vamos fazer o que for melhor para o país. Eu acredito que do jeito que a Câmara fez, que estava acordado, né, é o jeito que é melhor para o nosso Brasil, porque a gente não pode fazer o que dá na cabeça, mas o que é possível. Deputado, o Congresso discute também nesse momento medidas que tragam mais transparência para o pagamento das emendas do relator, né? Também conhecido como orçamento secreto. Inclusive, essas emendas, elas foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os argumentos está aí a falta de transparência com o dinheiro público. Como é que o senhor avalia essa discussão que foi ao Supremo, voltou aí a Câmara, inclusive, né, houve aí chegaram a dizer aí para o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, a compra de votos para aprovar justamente a PEC que nós acabamos de falar dos precatórios, com emendas, né, que seriam essa do orçamento secreto. Como é que o senhor vê essa discussão? Alessandro, se alguém comprou, ninguém me deu nada. Eu estou querendo a minha parte. Por favor. Por favor. Se alguém pagou, por favor, eu estou querendo, né, a minha parte. Né, particularmente, eu não tenho visto isso. Eu tenho visto que, né, assim como o presidente, né, do país, ele tem autoridade de definir certas situações financeiras, é justo que também, né, o presidente da casa tenha acesso, né, a uma porcentagem de indicações que não é para ninguém roubar, é para poder fazer chegar na ponta. Eu acho que ninguém conhece melhor as necessidades dos nossos municípios do que os deputados federais, né, espalhados representativamente em todos os estados e em todos os municípios. Ninguém conhece tanto municípios do Rio de Janeiro como eu, que sou de lá, converso com os prefeitos, principalmente os municípios mais necessitados, e como eu costumo dizer, ninguém mora na União, nem no Estado. As pessoas moram nos municípios. Então, é muito justo que uma parcela desse dinheiro que o Executivo vai fazer chegar, é público, mas o Executivo vai fazer chegar na ponta. Por que que a Câmara também não pode fazer chegar na ponta? E principalmente através dessa representatividade dos deputados. Agora, eu acho que tem que haver transparência, sim. Tem que chegar, tem que definir, por lei, se necessário, a porcentagem é tanto do PIB, se for o caso, mas com transparência e fazer chegar. Eu não tenho problema nenhum em dizer, foi dado para o deputado Jorge Braz, direcionado, para que ele possa assinar, até porque esse dinheiro não passa em nossas mãos, esse dinheiro vai direto para os municípios
entendeu? E a gente possa indicar. Então, eu sou a favor que haja transparência, mas eu sou a favor que a Câmara ou o Congresso, né, tenha, de fato, autoridade para direcionar parte desse dinheiro que chega na população mais carente, principalmente. Vamos a outro tema. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou aí o projeto que prorroga por mais 2 anos a desoneração da folha de pagamento, né? É um projeto importante porque ele ele afeta diretamente 17 setores da economia que empregam muita gente. Agora o projeto segue para o Senado. Como é que o senhor viu também a passada desse projeto pela CCJ lá na Câmara? Eu acho que é muito importante, Alessandro, né, de verdade, que essa base administrativa do nosso país efetivamente seja realizada. A grande verdade é que as pessoas querem mudanças, mas quando chega na hora, né, da mudança, né, as pessoas começam de repente, a olhar mais o que isso vai afetá-las, né, do que propriamente pensar no país. Então, eu acho que tem que, de fato, haver, né, essa desoneração. Isso é de suma importância para a sobrevivência, né, do país e a gente efetivamente realize isso. Agora, se o Congresso acha se o Senado acha que deve fazer determinada mudança A, B, C ou D, cabe a ele fazer, ele tem autoridade para fazer, isso depois retorna para casa, para a Câmara, e a gente define se a gente assina embaixo ou não. Deputado, o senhor está lá, né, com os demais integrantes da Câmara, e eu gostaria de saber do senhor, todo mundo que vem aqui, a gente faz essa mesma pergunta porque ela é fundamental. Reformas estruturantes do Estado, administrativa e tributária, como é que está andando? Como é que elas estão andando, né? O senhor vê aí uma luz no fim do túnel, uma possibilidade de aprovação, seja da administrativa ou da tributária? Se depender de mim, Alessandro, eu vejo todas as luzes do mundo, porque o país precisa, de fato, da alteração, né, dessa administração, dessas partes estruturantes do nosso país. Nós, de fato, precisamos disso. Nós temos, né, certos problemas, certas dificuldades, porque, por exemplo, nós quando chegamos aqui no aeroporto de Brasília, é o inferno, as pessoas lá batendo lata, gritando, ofendendo todo mundo, por causa da PEC 32, por exemplo. Porque as pessoas não querem que mexa, né, no bolso dela, no salário dela. Ou seja, ajeita o país, mas não mexe em nada comigo, deixa que eu continue ganhando o meu. Isso não pode acontecer. Para que haja mudança, às vezes a gente vai ganhar, às vezes a gente vai perder, né? E nós fizemos, por exemplo, nós aprovamos, né, a PEC na Câmara, nós aprovamos a PEC do imposto de renda. Não foi o que a gente gostaria, mas nós aprovamos e mudamos. E está travada no Senado. Ou seja, o Senado tinha que liberar isso porque o país precisa, é estruturante, precisa, isso mexe no bolso do povo. O que tiver de mexer no bolso do povo, né, e depender da gente, conta comigo, eu vou fazer, tenho meu voto. Perfeito. Olha, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também em todas as nossas redes sociais. Deputado, vamos falar agora de um assunto que o senhor está bem por dentro, o senhor faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor e o consumidor, ele é sempre aquele lado, já diz, né, o Estatuto de Defesa do Consumidor, ele é o lado mais frágil da relação. E como é que ficou esse consumidor durante a pandemia? O que o senhor reparou, o que vocês perceberam? O consumidor ficou ainda mais vulnerável do que já estava? Nós temos, a bem da verdade, Alessandro, 2 tipos, né, de consumidores. Nós temos o consumidor, de fato, né, que o pouco faz diferença, o consumidor, né, fragilizado, aquele que não tem acesso, né, a um advogado, não tem conhecimentos, né, não tem uma condição base. E nós temos aquele consumidor que não muda muito a vida dele. Se a gasolina está 7, está 8, 10 ou 4, não muda muita coisa a vida dele. Então, o consumidor, né, mais fragilizado, o que mais precisa, esse de fato sofreu muito. E é por isso que esses auxílios emergenciais, pelo menos ainda durante um tempo, são muito importantes. Entendeu? Chegar nessas pessoas, em torno de 17 milhões de famílias, isso não é brincadeira. Então, é importante que a gente entenda isso. Nós saímos de uma verdadeira guerra, estamos saindo, né, de uma verdadeira guerra,
né, o susto principal, acho eu, que é o susto interior, né, do vírus, passou. Né? Acho eu, creio eu, hoje o país já está um pouco melhor, talvez vá até piorar, porque agora estão liberando carnaval, estão liberando tudo, estão arrumando uma guerra pela parte financeira, talvez depois tenha de pagar, né, um preço por isso, eu acho que a gente até deve, entendeu, rever esse tipo de coisa, mas o que mais necessita sofreu muito com a pandemia. Deputado, estamos chegando no mês de novembro, sempre nessa época de fim de ano, tem a famosa Black Friday, né? Que a gente traz aí uma cópia, né, lá de fora, e ainda assim a gente vê aqui muitos lojistas, muitos empresários que, na verdade, não tem Black Friday coisa nenhuma, né? Quais são os alertas para o consumidor para que ele não caia no golpe ou simplesmente não seja burlado aí por esse ou por aquele? Alessandro, tem duas observações, né? Primeiro o consumidor que é ligado, que tem noção de preço médio, certamente não vai ser enganado. Aquele negócio aí que bota assim 20%, mas na verdade aumentou o preço uma semana antes para poder... Isso, exatamente. Isso, né? Mas infelizmente muitos fazem isso, e aí cabe ao consumidor, não tem jeito, né, que tenha uma noção, né, do equilíbrio desse preço médio de mercado. Esse é um ponto. E eu gostaria de alertar mais, na verdade, aquelas pessoas que se aproveitam, né, desses momentos, principalmente agora em novembro, estão antecedendo aí Natal e Ano Novo, as pessoas estão propensas, né, a comprar, e aí criam, né, um site falso e começam a anunciar coisas maravilhosas, esplendorosas pela metade do preço. E muitas pessoas acreditam. E aqueles sites, aquilo, na verdade, é Black Fraud. Black Fraud. Fizeram, de fato, para fraudar, para poder aproveitar o espírito, né, final de ano, e normalmente a pessoa, né, menos informada, que mais precisa, é que cai nisso. Então eu gostaria de alertar, não faça isso. Se você vê que algo, né, em todas as outras lojas, outros sites, tem um preço em torno de 2.000 e o outro tem um preço de 1.000, não entre nesse preço de 1.000, porque certamente você vai perder. E ainda que hoje, não é, nós temos uma lei de proteção do consumidor muito funcional, muito importante, uma das melhores do mundo, Alessandro, inclusive criando delegacias especiais para cuidar desses crimes, né, de consumerista. No CDC. Né? Do CDC e tal. Nós temos isso, mas para você pegar alguém, né, que criou um site falso, né, para enganar e tal a pessoa, vai ser muito difícil. Então, aí tem que entrar a prevenção. Sim. Porque esse tipo de pessoa está propenso a ser um super endividado amanhã. E deixar claro o seguinte, né? Alguém paga a conta, né? O empresário, ele não vai fazer um desconto ao ponto de ficar muito barato. Ele entra ali na margem de lucro dele, vê o que ele consegue reduzir para ter a promoção. Às vezes é um produto que está parado, então vamos rodar e tal. Uma outra coisa que aproveitando o senhor aqui falando dessa questão do consumidor, até que ponto, né? Toda vez que a gente vai comprar um produto numa loja, eles pedem os nossos dados, seja CPF, identidade, endereço, enfim. Eu queria saber e entender do senhor qual é o limite para que essas pessoas possam pedir os nossos dados. E tem também a lei de proteção de dados, que ela é fundamental e está sendo muito importante para o nosso dia a dia. Então, eu queria que o senhor me explicasse qual é o limite para eles pedirem o nosso dado e a importância da lei de proteção de dados. Veja bem, Alessandro, é bem verdade que se você vai comprar, né, você vai fazer um negócio, se há uma relação econômica, né, do consumidor com um fornecedor, é importante que você dê os dados, mas você tem que ter opção, entendeu? A grande base, no meu entender, né, do Código de Defesa do Consumidor é que garante o direito às informações. Então, é muito importante que o consumidor raciocine, que o consumidor pense, é de fato necessário que eu dê os meus dados? Eu estou fazendo um contrato aqui com essa empresa, eu vou comprar uma geladeira, eu não vou
pagar à vista sem mais nem menos, e mesmo que eu pague, mas eu preciso de uma nota fiscal, né, que garanta, que tenha garantia, né, desse equipamento que eu estou comprando, desse produto. Então, ela sabe que ela vai ter que dar os seus dados, vai ter que disponibilizar os seus dados. Hoje a gente não entra num aplicativo de celular sem que eles peçam a gente autorização para poder, né, entrar. Por quê? Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje eles são obrigados a fazerem isso, porque o grande tchan, no meu entender, se é que eu posso usar essa palavra, Alessandra, é que a Lei Geral de Proteção de Dados tornou os nossos dados particulares propriedade nossa. Hoje, os seus dados, assim como os meus dados, é como o meu carro. Se eu tenho um carro no meu nome e alguém pega sem que eu autorize, é roubo, é crime. Assim também, na grande diferença da Lei Geral de Proteção de Dados nossa, e que o nosso país tem hoje uma lei super atual, cabeça, né, exemplo em relação ao mundo hoje, até porque tomamos como base a que já existia na Europa e nos Estados Unidos, então isso é uma coisa muito atual, mundialmente, né, falando. A Lei Geral de Proteção de Dados transformou os nossos dados em propriedade particular. Então, se você dá os seus dados para uma empresa qualquer e ela usar os seus dados, né, em desacordo, ela roubou, é crime, e ela certamente vai pagar caro, né? Hoje nós temos, inclusive, é uma coisa nova, isso tudo é muito complexo e é novo. Uma dúvida que o senhor falou do aplicativo aí da internet, inclusive eu cheguei a fazer uma reportagem que vendiam bancos de dados das pessoas endividadas, que inclusive as quadrilhas aproveitavam isso porque sabiam que a pessoa estava endividada, sabia quanto que devia e chegava no cerne ali, no ponto da pessoa. Como é que funciona a questão dos dados na internet? Eu vou me cadastrar, eu vou colocar meu CPF, minha identidade e até que ponto é essa proteção? Na internet também é a mesma proteção para uma loja física que eu vá? Exatamente, a mesma proteção. A mesma proteção, né? Hoje nós temos, né, através do nosso CDC já, né, previa isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, prevê isso, ou seja, inclusive hoje, quando as pessoas são enganadas, quando as pessoas são, né, ela hoje ela tem o direito, se sentir enganada, né, ela tem direito a ir no Ministério Público. O Ministério Público é obrigado, porque a proteção dos dados do consumidor é uma obrigação do governo federal. Não é ela que tem que se virar, não é você que tem que se virar se os seus dados foram roubados ou não foi roubado. O governo é que tem que prestar conta disso. Agora, é claro, você tem de reclamar. E hoje o Ministério Público, em qualquer lugar do país, ele é obrigado a te receber e tem um grupo lá especialista nisso, né, desses crimes, né, de relação, né, consumerista. Perfeito. O JR vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado federal Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro. Deputado, uma das inovações da Lei Geral de Proteção de Dados foi a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual é a função dessa autoridade e como é que ela funciona na prática. Na verdade, Alessandro, né, é muito bacana criar uma lei, né, Lei Geral de Proteção de Dados, mas é muito difícil, né, a gente efetivar nos empresariados, né, do nosso país em geral, porque nós temos grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas. Então, daí foi necessário criar uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que é ligada diretamente ao presidente da República, é ligado diretamente ao Planalto. Como eu falei, a proteção de dados no nosso país é de responsabilidade exclusiva do governo.
E o presidente, né, obrigatoriamente por lei, né, ele é obrigado a, né, através da autoridade, estar realizando isso. Então, essa autoridade, hoje em dia, ela está no início, isso é muito complexo, né? Ela entrou... Em um ano a gente pode fazer aí, um ano já, né? Praticamente um ano. Teve algum resultado prático, enfim? Não, o resultado prático é porque ela certamente teve de criar um conselho de pessoas especializadas, né, para poder efetivar, não é, esse poderio todo da Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas. As empresas precisam ter uma pessoa com autoridade dentro da empresa para cuidar desse assunto. E, a bem da verdade, assim, o nosso país, né, isso é tudo muito grande, muito bom, e o nosso país está tendo escassez de mão de obras específicas nesse sentido. Então, eu creio que nós estamos andando, nós estamos num nível muito alto, né, mas isso vai demorar um pouquinho mais para a gente efetivar com as grandes empresas, mas nós estamos no caminho certo. O Brasil hoje está sendo um grande exemplo. Nós temos um minutinho para a gente terminar o JR Entrevista. Eu queria entender do senhor quais são os principais desafios para essa autoridade. É realmente tentar vencer essa escassez de mão de obra qualificada? Enfim, quais são os principais? Exatamente isso. Ou seja, como eu falei, é muito bom a gente ter no papel, mas a realidade, né, de se efetivar, e esse hoje é o grande desafio, né, atual, quer dizer, ela já começou, na verdade, com um grande desafio, Alessandro, de se implantar realmente, e ela está criando regras, tanto que o nome é autoridade. A autoridade, ela está determinando quem tem que fazer, quem não tem. Por exemplo, uma empresa muito pequena e a autoridade vê que não é necessário, vai dizer, você não é necessário. Entendeu? Então, está se implementando isso, e esse é o grande desafio num tempo, né, o mais rápido possível. Perfeito. Deputado, quero agradecer a sua presença e os esclarecimentos aqui no JR Entrevista. É um prazer recebê-lo. Tá, o prazer foi nosso. Eu que agradeço. Muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7h, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e, é claro, em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.